Configurando o ambiente do BXB Reports. Esse tutorial foi dividido em duas partes. Nessa segunda parte, demonstramos como configurar o agendamento de envio de relatórios por e-mail, bases de dados de múltiplas empresas dentro do mesmo ambiente, além de ensinar como pode ser feita a replicação de datamarts e relatórios do ambiente de desenvolvimento para o ambiente de produção, por exemplo. Para saber mais sobre como configurar o ambiente do BXB Reports, recomendamos que vejam a parte 1 desse tutorial. Agendamento de e-mails, onde podemos configurar em quais horários e quem deve receber o relatório. Para incluirmos o agendamento, clicamos no ícone Novo Agendamento ou pressionamos a tecla INS. Na tela Agendamento de e-mail, selecionamos um relatório disponível. Em Para, colocamos um destinatário. Em Assunto, vem o nome do relatório, mas podemos alterar. Podemos complementar a mensagem. Escolhemos um anexo do tipo PDF ou CSV. A forma de agendamento, diário, configuramos um horário inicial, um horário final e a cada quanto tempo queremos que seja repetido o envio do e-mail com relatório. Semanal, quais os dias da semana e em qual horário o relatório deve ser enviado. Mensal, em quais dias do mês e qual horário que o relatório deve ser enviado. Clicamos em salvar e o agendamento é incluído. Para alterar o agendamento, selecionamos o agendamento e clicamos no ícone alterar ou pressionamos a tecla F2. Vou alterar o anexo para PDF, clicamos em salvar e o agendamento foi alterado. Para excluir o agendamento, selecionamos o agendamento e clicamos no ícone excluir ou pressionamos a tecla Del. Empresas, onde podemos configurar novas empresas e podemos alterar o nome das empresas existentes. Para incluir uma nova empresa, clique no ícone Nova Empresa ou pressione a tecla Enter. Na tela Manutenção da empresa, definimos um nome para a nova empresa, Empresa Exemplo, e um nome para o banco de dados, que não necessariamente precisa ser o mesmo. Clicamos em Salvar e é criada a nova base de dados que abrigará os dados e configurações da nova empresa. Empresa cadastrada com sucesso. Agora, ao fazermos o login, para entrarmos na nova empresa será necessário um novo parâmetro, o nome da empresa. Empresa Exemplo e usuário e senha. Agora estamos na empresa Exemplo, como pode ser visto aqui com o usuário Master. Para entrar na empresa padrão, não é necessário colocar nada no campo empresa. Estamos normalmente com usuário e senha. Para alterar uma empresa, selecionamos a empresa, vou selecionar a empresa padrão, BXB Reports, que inclusive não aparece aqui o nome da empresa por não ter sido alterada ainda. Clicamos no ícone alterar ou pressionamos a tecla F2. Em manutenção da empresa, colocamos o nome que queremos alterar. Banco de dados só pode ser alterado na criação, esse é o banco de dados padrão, então esse banco de dados não é alterado. Clicamos em salvar. Empresa alterada com sucesso, e agora no nosso próximo login vai começar a aparecer o nome da empresa que alteramos ali. Agora já temos o nome da empresa aparecendo aqui no BXB Reports. Para excluir uma empresa, selecione a empresa que quer excluir, ou excluir a empresa exemplo, clico no ícone excluir ou pressiono a tecla Del. Atenção, ao excluir uma empresa, todos os dados ligados a ela, relatórios, fontes e cubos serão perdidos. Quem contratou o BXB Reports para atender apenas uma empresa, não precisa se preocupar com essa funcionalidade. Esse recurso é normalmente utilizado por software houses que atendem a várias empresas, ou por quem vai utilizar o BXB Reports para atender várias empresas dentro de um mesmo grupo empresarial, podendo apenas personalizar a empresa padrão com o nome da sua própria empresa. Exportação e importação de dados, usado para exportar e importar fontes de dados, configuração do cubo e relatórios. Nessa instância do BXB Reports não temos nem fonte de dados, nem configuração do cubo e nem relatórios. Vou passar para uma outra instância do BXB Reports. E aqui temos várias fontes de dados e configurações com relatórios. Vou fazer uma exportação parcial, usar o botão desmarcar todos. E agora aqui eu quero apenas a fonte de dados arquivo texto, com configuração do cubo TXT desconto faturamento. Não vou exportar ainda o relatório para mostrar no recurso. Clico em exportar e agora escolho um lugar e um nome para o meu arquivo temporário. Arquivo salvo com sucesso. Agora eu retorno à minha outra instância do BXB Reports. Vou para a guia importação,
carrego o arquivo, export.temp, e aqui vem então a fonte de dados e a configuração do cubo que exportamos. Clico em importar, dados importados com sucesso, e agora acessando a perspectiva base de dados, podemos ver então a fonte de dados e arquivo texto e a configuração do cubo txt desconto faturamento. Voltando à exportação e importação de dados e voltando a outra instância, agora vou exportar também o relatório. Selecionei o relatório, clico em exportar, salvo novamente o arquivo salvo com sucesso, retorno à instância original, importação, carrego novamente o arquivo e agora eu já tenho também um relatório. Aqui eu tenho uma lista onde eu posso dizer se essa fonte de dados já existe. Como exportamos ela anteriormente, sabemos que é a lista arquivos texto. Esse cubo também já existe, txt desconto faturamento, e agora sim podemos fazer a importação aproveitando já a fonte de dados e a configuração do cubo existente. Importar, dados importados com sucesso. Acessando novamente a perspectiva base de dados, agora continuamos tendo o arquivo texto e a configuração do cubo txt desconto faturamento. E indo até a perspectiva de relatórios, agora temos o relatório txt desconto faturamento que importamos da outra instância do BXB Reports. A exportação e importação de dados é útil quando precisamos migrar base de desenvolvimento de testes para uma base cliente, tendo cuidado de recriar as fontes de dados ODBC, as quais estão ligadas às fontes de dados, configurações do cubo e relatório que exportamos. Agradecemos pela atenção. Caso queira saber mais sobre o BXB Reports, consulte outros vídeos e demais material disponível no site www.bxbreports.com.